Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir esse vídeo aqui no meu canal Abia Yala. Isto é Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Matheus Delarco Pinzan, jovem estudante da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que esse ano apresentou uma dissertação de pós-graduação muito interessante, principalmente para as pessoas que não conhecem ou não têm uma compreensão avançada em relação a que são as ocupações, principalmente aqui na cidade de São Paulo, onde a gente se encontra. Essa entrevista está sendo via Zoom, né? Estou aqui na Biblioteca Matias Galíndez Rodrigues, justamente da ocupação artístico-cultural Ouvidor 63. Né? Nessa minha fala inicial, eu quero primeiro fazer compreender as pessoas que vão assistir esse vídeo da necessidade, da urgência de uma comunicação mais estreita entre a universidade e a comunidade e ou sociedade civil, né? Isto pode ser real, isto pode ser prático, a partir de algo que eu chamo interdiálogos, ou seja, uma mesa onde estejam sentados os setores da sociedade civil e também as pessoas que fazem parte do mundo universitário, do mundo acadêmico, que ao meu ver, é uma das estratégias possíveis para nós começarmos a ligar a ciência, a pesquisa, a investigação e os resultados que se dão, que justamente podem vir calhar fundo na sociedade no viés de melhorar nossas condições, melhoramentos sociais, melhoramentos a nível coletivo, comunitário. Esse interdiálogo, que inclusive eu estou propondo aqui como um início de uma grande atuação, tanto dentro das universidades, tanto quanto dentro da comunidade, da sociedade civil, pode nos levar, inclusive, a encontrar novos paradigmas diante das problemáticas atuais que nós estamos vivendo a nível Brasil e também a nível América Latina e também, por que não, a nível mundial, né? Matheus, vou fazer primeiramente que você se apresente, que você fale sobre o seu trabalho, que é muito interessante e que, por ser longo, daria para muitas e muitas outras entrevistas, outras reportagens, sabendo que nessa dissertação que eu mesmo li inteira, que são de 244 páginas, tem muitos conceitos relevantes que nos auxiliariam justamente na busca de uma saída possível. Matheus, por favor, bom dia. Bom dia, Ludwig. Obrigado por ter me chamado para essa entrevista. Fico muito feliz de estar participando desses interdiálogos. E ainda mais pela biblioteca da Ouvidor. Esse outro projeto que é super incrível. Bom, então para essa abertura eu penso falar mais sobre o processo que me levou a essa pesquisa e a maneira como ela foi montada. Aí eu acho que a gente pode ir se debruçando depois nos conceitos, nas teorias, com a conversa. Então eu gostaria de começar por aí. Bom, desde a primeira vez que eu pisei o pé nas ocupações do Ouvidor 63 e da Casa Amarela, eu fiquei muito instigado. Eu senti que era um espaço que ia muito de encontro ao que eu estava buscando em termos de organização política e movimentação cultural. Tudo muito novo e tudo muito incerto ainda. Vinham na minha cabeça algumas questões do tipo, como é possível que as pessoas se organizaram para fazer tudo isso acontecer e como esses projetos que são tão incríveis estavam sendo reprimidos e apesar de ser uma experiência tão interessante e nova para a cidade. Eu acho que aqui... Peraí, eu esqueci de compartilhar a apresentação. Deixa eu colocar aqui, um minutinho.
Ludwig, eu acho que você tem que habilitar aqui. Como? Acho que você tem que habilitar aqui para eu compartilhar a tela. É, tá. Agora? Não tá dando certo. Tá dando certo aí? Não. Você tem que habilitar. Agora foi. Não, você que está compartilhando a tela. Ah, tá. É, Ih, peraí. é porque estou aqui no. Agora sim, né? Aqui, Agora foi. foi. Ah, e aí, tá indo? Apareceu para você? Sim, sim. Ótimo. Pronto. Vamos lá? Foi, né? Foi. Foi, ótimo. Então esse aqui é o título do trabalho. Então eu estava falando que eu estava sendo motivado por esse novo momento. Aqui eu queria começar também com essa colagem, que eu acho muito importante para lembrar o momento atual, que é da pandemia e dos despejos que estão acontecendo. Então, ter esse momento de solidariedade e de luta para não acontecerem mais esses despejos e essas intervenções arbitrárias e violentas do Estado. Eu acho que é bom a gente ter isso em mente também. O Despejo Zero e de todas as outras campanhas que estão sendo feitas aqui no Brasil e ao redor do mundo. Então, aqui, estava falando da escrita. Então, essa pesquisa ela parte desse momento, que eu acho que é bom situar, que é do pós-2013 aqui no Brasil, esse contato com essas experiências novas de ocupação. Então, esse trabalho ele surge após esse momento, que eu fui profundamente marcado, e como muita gente no Brasil também, de modos muito diferentes, e ele tem a ver com um novo momento das ocupações, que a gente pode situar ele principalmente após a crise imobiliária de 2008, que teve ecos na Espanha, com movimentos como Indignados, o 15M, e nos Estados Unidos, que é o caso mais marcante, com o movimento Occupy. Isso vem estourar aqui no Brasil em 2013. E aí as ocupações culturais, como a Ouvidor 63 e a Casa Amarela, elas surgem nesse caldo, em 2014 precisamente. Eu entrei em contato com isso e eu fui desenvolvendo esse projeto de pesquisa. Uma característica é que eu estou escrevendo no tempo presente, né? Que isso aparece na minha escrita. São processos que estão em andamento e eles são sobre formas emergentes de organização e mobilização social. Então, você tem ônus e bônus de estar escrevendo a partir desse lugar, que é muita incerteza do que você está escrevendo, de não ter nada muito consolidado na bibliografia, e também você está escrevendo sobre algo novo, então você está abrindo um caminho interessante. Então a gente está propondo leituras, é o que eu procuro fazer com essa dissertação. E aí isso aparece na minha escrita a partir do contato das ocupações. São ocupações em geral são muito urgentes e são muito incertas. Não tem como garantir como que vai ser o dia seguinte, é sempre uma luta diária. E, a, e é uma luta urgente sempre, é uma urgência por ter um teto, por ter um espaço para criar, para ter um espaço de convívio e de produção. Então, esse contato também afetou a minha escrita. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Ouvidor 63 e a Casa Amarela, isso foi crescendo em mim e maturando, até eu chegar nesse ponto que me
que me interessava muito, que é a intersecção entre arte, cultura e política. Então, durante a pesquisa, eu tive como prioridade estar aberto para trocar ideia, para colaborar, com a forma que eu pudesse com as duas ocupações. E isso é uma preocupação que eu levo para um nível metodológico. Ter esse contato mais próximo e colaborativo foi fundamental para a construção do argumento e o desenho da pesquisa. Na metodologia, eu trabalho com um estudo exploratório e com a pesquisa. O estudo exploratório ele não busca confirmar ou rejeitar uma teoria, e verificando as teorias possíveis que podem explicar melhor as diferentes situações de um fenômeno. E a copesquisa ela parte do lugar de que o pesquisador ele é mais apto a descrever um fenômeno na medida que ele participa dele. Então ela assume esse lugar do pesquisador no campo, de interferir no campo, de colaborar com o campo e a partir do contato produzir conhecimento. Então, está aberto para essa mudança de abordagem conforme o assunto e me permitir algumas variações no registro. Foi uma forma que eu encontrei de trazer os diferentes materiais de pesquisa que eu tive em contato e as experiências do campo para dentro do texto. Então, logo de início, eu me deparei com um problema que era o desencontro entre a bibliografia produzida no Brasil sobre ocupações e o que eu estava pesquisando dentro da Ouvidor 63 da Casa Amarela. Eram análises que principalmente eram voltadas para ocupações promovidas por movimentos sociais de moradia, já com uma trajetória bastante extensa e algum grau de consolidação. Eu identifiquei uma visão bastante instrumentalizada sobre ocupações, em que as dimensões da cultura, da criatividade e às vezes da vida das pessoas ficava distante por conta dessa abordagem. E isso contrastava com o que eu via de mais rico, potente e interessante no Ouvidor 63 e na Casa Amarela. É verdade que algumas outras pesquisas que vêm depois de 2013 procuram levar mais em conta essas dimensões nas abordagens. Isso acontece muito em função da diversificação que surgiu com esse boom do pós-2013, de vários movimentos e coletivos que usam intervenções, protestos e reivindicam o uso do termo ocupação nas suas ações. Então houve um ganho de atualização do campo ao trazer essas novas abordagens e dimensões para pensar as questões atuais envolvendo ocupações. Porém, teve um novo problema, que era o alargamento do conceito trazer uma falta de precisão. Então, eu procurei, com essa primeira parte da dissertação, lidar com esses problemas. Primeiro, revisitar a literatura sobre um olhar desse novo momento das ocupações, realçando o que é de próprio delas, além dos conceitos que definem uma ocupação, que eu utilizo como o uso de um imóvel sem o consentimento do proprietário, então ela, por definição, um ilegalismo. E também é uma forma de protesto única, porque ela, ao mesmo tempo, faz uma demanda ao Estado e ela oferece uma solução radical para o problema que ela está demandando, que pode ser a falta de moradia, pode ser a falta de espaços culturais, pode ser falta de convívio, de criar espaços alternativos. Ela faz essas duas coisas simultaneamente. Então, a primeira parte eu procuro trabalhar com o conceito de ocupação mesmo, ela é mais conceitual. E também eu procuro lidar com a diversidade que surge nesse novo momento. Aqui no Brasil você tem muitas manifestações que acontecem, reivindicando esse termo, e muito pouca clareza analítica de o que tem de próprio de cada uma delas. São coisas bastante diferentes, mas que entram todas no mesmo termo de ocupação. Então, eu procurei trabalhar com essas definições que trouxessem a cultura, a criatividade e a vida e o afeto para dentro do registro da ciência política. E, por outro, procurei lidar com essa variedade de manifestações. Então, eu procurei pensar essa variedade pensando nos diferentes usos, nas particularidades, nas diferenças, verificando a trajetória de como essas manifestações se desenvolvem e como elas se relacionam nos contextos mais amplos, com outros movimentos e com o Estado, e entre si também. Então,
para essa primeira parte foi muito importante para mim ter ampliado a minha perspectiva e ido buscar na literatura internacional como essas questões eram trabalhadas. Então eu encontrei uma produção já bastante desenvolvida, principalmente na Europa, feita por uma rede de pesquisadores ativistas, que lidava com essas mesmas e que não tem o conhecimento de ser utilizada aqui no Brasil. Então eu trago essa literatura nova para pensar os casos aqui no Brasil. Então eu procurei, com isso, realizar um diálogo, não só desemaranhar esse conceito, mas também realizar um diálogo entre as ocupações no Brasil e fora dele, que também não é uma coisa muito comum de você observar na literatura. Então, uma coisa que me ajudou bastante foi a tipologia que é formulada pelo pesquisador holandês Hans Pruit, que eu vou colocar aqui. Ela ajuda a gente entender uma série de casos no Brasil, desse novo momento principalmente. Ela tem algumas limitações que são próprias dela, porque ela foi pensada para os casos da Europa, em que é muito diferente de você pensar isso, por exemplo, para a América Latina ou para o Sul global geral. Elas lidam muito bem com casos de ocupações em áreas já urbanizadas e de edifícios já construídos, em geral, mas não lidam muito bem com, por exemplo, favelas, com ocupações grandes de assentamentos, que são a tônica que são a maior parte dos casos na América do Sul, por exemplo. Tem maior escala, tem maior impacto urbano e outros efeitos. Então, essa tipologia limitada ela não ajuda a pensar muito bem os casos, mas para pensar alguns casos de ocupações urbanas, nessas características ela é muito boa. Especialmente para pensar as ocupações culturais, que é o caso da Ouvidor 63 e da Casa Amarela. Então, aqui passando bem rapidinho, essa tipologia ela tem 5 tipos, que é o primeiro deles é a ocupação baseada na privação, que é a abordagem mais tradicional que a gente tem. São ocupações praticadas por movimentos de moradia, ou não necessariamente, e ela tem como função prover habitação para as pessoas. Outro tipo de ocupação é uma ocupação como estratégia alternativa de moradia. E ela é mais ligada com grupos que têm estilos de vida tidos como não convencionais, como os casos que são mais frequentes são ocupações feministas, ocupações punk e ocupações LGBT, por exemplo. Aqui em São Paulo a gente tinha, por exemplo, a Marias da Consolação, que era uma ocupação que ficava na Consolação, que era uma ocupação só de mulheres, de mães, que tinha essa característica. Elas provêm um ambiente seguro para pessoas que são marginalizadas, de certa forma, na sociedade. As ocupações empreendedoras ou de projetos são as ocupações culturais. E a diferença dela é que ela promove usos mistos de atividades de caráter sociocultural e de vários tipos dentro de um espaço. E ela pode ser combinada com a função de moradia ou não. Ela pode ter, primeiro, festas, encontros políticos, assessoria jurídica e uma série de outros serviços. São vários projetos que são desenvolvidos no mesmo espaço ocupado. As ocupações preservacionais, elas visam evitar uma alteração no terreno e mudar essa decisão por um planejamento que não é compartilhado pela comunidade em qual ele vai acontecer. Um caso que a gente pode pensar aqui, que é bom para pensar aqui, é, por exemplo, o Parque Augusta, em São Paulo, mas também o Ocupa Estelita, no Recife, e o Ocupa Cocó, em Fortaleza. São outros casos que acontecem no Brasil desse tipo de manifestação. E, por último, as ocupações políticas, que é um tipo de ocupação que tem como intuito não se manter no prédio, mas tensionar a disputa política através da ocupação. Então ela tensiona a disputa, ela radicaliza o movimento e ela está voltada para uma reivindicação em um outro nível. Ela não é exatamente sobre o prédio, sobre o espaço, mas ela toma essa forma.
Eu acho que o caso mais emblemático que a gente tem aqui em São Paulo são as ocupações dos secundaristas em 2015, que é um movimento de ocupação que é contra uma reforma na educação, e ela radicaliza, ela expande, ela tensiona o movimento até que os estudantes conseguem a pauta deles, que é barrar a reintegração não, a reforma. Outros movimentos também usam essa tática de ocupação, que é, por exemplo, as ocupações da Funarte contra o rebaixamento do Ministério da Cultura para uma pasta. É um outro exemplo que a gente pode ter. E aqui eu separo pelos ciclos de mobilização, né? Essas configurações de ocupação, elas guardam alguma semelhança, então a gente consegue pensar elas acontecendo de uma maneira que elas vão expandindo o seu escopo. Então, o primeiro momento é o momento que é uma concepção clássica de ocupação, que é ocupações de moradia baseadas em privação. É o primeiro tipo de ocupação que a gente observa, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, principalmente. Vem desde os anos 60 até hoje. É um tipo que não parou em momento algum. O momento 2 é o momento de diversificação das ocupações, que é outros tipos de pessoas passam a ocupar prédios, outros grupos passam a ocupar prédios, tem um contato maior com movimentos artísticos, movimentos culturais, e uma diversificação das atividades desenvolvidas pelas ocupações. Elas passam a ter uma abertura maior para a sociedade. Então, esse momento tem essa característica, você tem umas novas formas de se ocupar do espaço público e promover outras atividades através das ocupações. Tem um diálogo maior com o público de fora das ocupações. E o terceiro momento são ocupações como táticas políticas, como ferramentas. Não é uma ocupação em si, ela não visa ficar simplesmente com um prédio ou manter um prédio. Ela é um uso mais instrumentalizado. E aí são as ocupações preservacionistas e as ocupações políticas. E com essa tabela eu procuro discutir como que as ocupações podem ser, na verdade, várias coisas. Elas podem ser um movimento social ou não, ela pode estar associada ao movimento social, ela pode ser uma tática política, ela pode ser uma ação coletiva, no sentido mais amplo, e ela tem vários usos, e é mais interessante a gente entender quais são os usos que são feitos, o que é discutido, o que está sendo reivindicado, por quem, do que restringir essa abordagem ou tentar definir ela de uma maneira muito presa. Então, aqui eu deixei mais detalhado, acho que eu vou pular, discutindo esses momentos. A gente pode conversar disso depois. Então, após essa construção teórica mais geral, que eu procurei fazer na primeira parte, eu parto para uma análise mais direcionada para os casos da Ouvidor 63 e da Casa Amarela, trazendo essa bagagem para pensar as relações entre ocupações culturais e Estado pela chave da institucionalização. Desde os primeiros projetos dessa pesquisa, eu percebi que a relação era marcada por uma enorme ambiguidade entre Estado e ocupações culturais. Eram momentos de maior abertura ao diálogo, eram seguidos por tentativas de reintegração de posse. E aí, essa reintegração de posse era barrada pelos ocupantes. Aí começava a se estabelecer um novo diálogo, algumas parcerias eram feitas, aí chegava uma nova notificação de reintegração de posse, e aí era preciso rearticular toda uma resistência para barrar essa nova reintegração de posse. Então, era uma coisa que oscilava muito, que eu notava desde o começo da pesquisa. Então, isso mostra, sobretudo, quão complexa e nuançada essa relação. Essa questão e com os diferentes interesses de atores estatais e extraestatais se atravessam nessa disputa de maneira nem sempre coordenada. Por outro lado, fui acompanhando de perto as atividades e o cotidiano das ocupações, conversando e trocando muita ideia, que ficou claro para mim como esse processo afetava na vida das ocupações e levantavam questões fundamentais para serem discutidas no coletivo. Se era interessante buscar institucionalização
ou não, que forma buscar essa institucionalização, quais os ganhos para o projeto, quais as consequências que isso poderia trazer. Eram todas as questões que eram muito debatidas nas reuniões, nas assembleias, e traziam visões diferentes sobre a própria concepção das ocupações. É claro que a vida nas ocupações não gira em torno da institucionalização, mas essa discussão, eu fiz essa entrada pelo problema da institucionalização, porque ela propõe essa reflexão de uma maneira bastante densa. Então, não é uma abordagem que estava colocada desde o início da pesquisa, mas ela foi sendo incorporada. E aí foi só no segundo semestre de 2019 que houve uma intensificação desse processo e que eu defini o problema como sendo o problema sobre institucionalização. Então, essa abordagem ela permite trazer para o texto como esses processos de interação eram capazes de alterar as estruturas do Estado e também das ocupações, de uma maneira criativa, para lidar com essa questão. E, então, ambos, a ocupação e o Estado, eles vão se alterando nesse processo de interação. E outro ponto é que o tema da institucionalização ele é bastante discutido pela literatura internacional. Ele tem vários diagnósticos que são mais ou menos adequados para a gente trazer aqui, a gente pode comentar isso depois. Mas é mais um ponto de conexão que a gente pode trazer com a literatura. Então, ao longo da dissertação, eu procurei trabalhar por essa chave da institucionalização de uma maneira não maniqueísta, mas procurando entender as dinâmicas que ela levanta e trazendo as dimensões do conflito e da criatividade para análise institucional. Com isso, eu faço uma análise da trajetória das ocupações e em relação com o poder público, explorando os pontos de tensionamento dessa relação, como foram se desenhando os projetos dessas ocupações e como se insere esse processo na malha institucional do Estado. E aqui, traçando essas trajetórias das ocupações, eu recortei em 3 eixos de tensão que são comuns, na minha visão, às 3 ocupações. Que a primeira é a criação do projeto interno, que além das disputas, que é no começo das ocupações até 2018, 2019, que eu faço esse recorte, que é além da resistência, esse tensionamento da resistência com o Estado, com as sucessivas tentativas de reintegração de posse, tem as disputas internas das ocupações que vão constituir um projeto que elas apresentam. Na Casa Amarela isso é bastante nítido. O primeiro coletivo que encabeçou o projeto da ocupação, ele vai se afastando em 2015 e em 2013 outro coletivo assume a gestão da casa e ele rebatiza o espaço para Quilombo Afro-Guarani Casa Amarela. E aí isso traz uma identidade nova, traz uma abordagem diferente do que era colocado antes de projeto, mais voltada para a cultura indígena, cultura afro e cultura periférica. E isso muda o projeto, eles entram com uma parte socioeducativa muito forte, e meio que constitui o que a gente tem hoje como Casa Amarela. É mais parecido do que ela é hoje. Mas isso foi um processo de disputa também interna. No Ouvidor 63 isso é menos marcado, mas você também tem os coletivos que vêm de Porto Alegre, que estão aqui de São Paulo, coletivos de festa, artísticos. Eles também vão se afastando aos poucos, eles não deixam totalmente de vir ao prédio, de colaborar, mas eles vão se afastando aos poucos e vão dando lugar a outros artistas, outros residentes, que vêm principalmente da periferia da cidade, e também é uma migração muito forte, vinda de vários países da América Latina, principalmente para os artistas circenses. E apesar disso não ter uma linguagem muito definida, nem um projeto específico muito definido, isso vai dando uma nova cara para o ouvidor. E essa parte dela ser muito plural, muito diversa, também não deixa de ser uma característica. Isso vai sendo construído também.
através de momentos de tensão também. O segundo eixo de tensão é em relação ao Estado e em relação entre as burocracias do Estado. A partir de 2018, com a queda do incêndio do edifício do Paissandu, você tem uma nova onda de perseguição às ocupações e de vistorias. Isso é um momento muito tenso. Eu acho que todo mundo que tem se envolvido com ocupações recentemente consegue delimitar isso. E aí se abrem também, após essa bateria de vistorias, abrem-se novos canais de diálogo com o Estado. E aí a gente vê como esse debate sobre a institucionalização retoma. Ele estava muito aquém antes desse momento. Era sempre a interação com o Estado e as ocupações era sempre em torno da reintegração de posse ou não, barrar a reintegração de posse ou não. E você tem uma virada a partir desse momento. Um elemento que eu coloco que é bastante relevante é a mudança do juiz que pega os casos das ocupações para analisar, propondo um maior diálogo e uma maior negociação. E aqui as trajetórias das ocupações do ouvidor 63 e da Casa Amarela também são diferentes. A ouvidor 63 ela segue numa via judicial o tempo todo, que é uma via muito difícil e que, apesar disso, ela consegue reverter a situação e transformar isso num cenário favorável a partir dos trabalhos, das manutenções, das vistorias auto-organizadas e do assessoramento jurídico. E ela consegue criar uma forma jurídica nova e que coloca em negociação esse processo, procurando uma forma nova de se entender as ocupações, de regularizar as ocupações por causa do ouvidor. A Casa Amarela ela segue uma via mais extrajudicial, ela entra em negociação direta com a Secretaria de Cultura. Isso tem a ver com os trabalhos que eles desenvolveram também no passado de se apresentarem em escolas, equipamentos de cultura, terem esse enraizamento institucional mais forte e também de desenvolverem várias parcerias. Uma que é muito relevante é com o Instituto Saraçá, por exemplo, que eles conseguem viabilizar um projeto de reforma e de zeladoria do espaço. Isso muda totalmente o entendimento, indo no sentido mais favorável para a regularização. E o último eixo que eu exploro é da pandemia, que é um eixo externo que atravessa também as duas ocupações e que coloca em suspensão essas negociações e tem um momento mais reflexivo de se voltar para dentro mesmo das ocupações, mas ao mesmo tempo buscar redes de apoio, buscar outros contatos e debater questões internas, fazer manutenção. E aí a pesquisa o tempo que eu tinha, tem esse recorte, ela para em aberto. Então, esse processo ele ainda então está em aberto. E aí eu procuro no final do texto pensar esses desdobramentos que tem essa questão, que são os dilemas da ação pública e da ação cultural, como essas duas coisas entram em descompasso por muitas vezes, ou em desentendimento, que é um termo que eu uso que eu uso apoiado na filosófica do Jacques Rancière, no desentendimento como visões de mundo que são conflitantes. Elas não só não é uma falta de entendimento do outro, é você colocar uma visão de mundo diferente. E o Rancière ele vai dizer que política e poética elas são mutuamente constitutivas. Então, para você fazer uma mudança política, você tem que pensar radicalmente diferente e imaginar um outro mundo, por isso que ela é poética também. E colocar isso através do conflito. E é o que eu observo nas ocupações, é a ação direta das ocupações, que traz não só uma nova forma de fazer política, de dispensar os usos da cidade, mas uma nova forma de vida que está sendo proposta. E como isso pode gerar mudanças institucionais, mudanças aprendizados de gestão, para um alargamento, para formas mais justas e mais adequadas ao nosso tempo,
Mas como isso é conflitivo, como isso é ambíguo, como o Estado não dispõe dos recursos adequados para isso, fica muito claro por causa do ouvidor, que não se tem um dispositivo legal que dê conta das funções de moradia e de centro cultural ao mesmo tempo. Então é preciso criar algo novo. E, e é isso, é o que eu procuro trabalhar com essas ambiguidades no final do trabalho. Aqui eu separei algumas fotos que foram gentilmente cedidas pela Rose Steinmetz e pelo Jorge De Santi, para pensar essas ambiguidades, esse embaralhamento entre a vida, trabalho e arte nas ocupações. E como isso é uma forma de fazer política também. São imagens que eu acho muito bonitas, porque elas trazem esse embaralhamento. Essa, por exemplo, parece que é uma peça de teatro, mas ela é uma reunião jurídica que está sendo feita. Aqui é uma contação de histórias na escola. É um projeto que sai da ocupação e vai para as escolas. Essas crianças também saem das escolas e vão para as ocupações na Casa Amarela. Aqui também é uma imagem bastante ambígua, pode parecer um número de circo ou pode parecer uma reforma. Conhecendo as ocupações, você não saberia dizer só olhando pela imagem do que se trata, mas se trata de tudo isso junto. Aqui também podia ser um freak show, mas pode ser também uma manutenção para colocar uma barra de segurança na janela, por exemplo. Aqui também você não sabe se estão montando uma instalação ou se é uma divisória para o quarto. Tem essa característica, né, das ocupações de você, dessa ética do faça você mesmo. Então, os artistas eles são multidisciplinares em um sentido amplo. Eles transitam por linguagens artísticas, mas por funções do dia a dia, por trabalho, pela manutenção do prédio. Eles devolvem esse prédio muito melhor para a sociedade do que o uso que ele estava sendo feito antes. E isso é muito visível nas ações antes. Mateus, queria interromper um pouquinho, porque tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que tem uma, digamos assim, uma metáfora, ou talvez melhor, uma alegoria, justamente na página 42, que fala sobre o caracol, por exemplo, né? Me chamou muito a atenção essa alegoria do caracol. Inclusive, você coloca o filme do colombiano Sérgio Cabrera, né? A estratégia del caracol, a estratégia, né? Me chama muita atenção essa alegoria em torno de como as ocupações, principalmente as ocupações artísticas, culturais, que inclusive elas possuem um viés a mais em relação a outras ocupações, e que é o espírito da criatividade, o espírito criativo, nos termos deleuzianos, as linhas de fuga. E aí eu quero entrar nisto como pergunta e resposta ao mesmo tempo. Por quê? Porque as pessoas dizem, é linda a dissertação, mas onde está a parte prática, né? Roth, que é um grande pragmatista norte-americano, ele diz que os grandes conceitos são práticos desde a experiência, né? Quando a experiência torna-se algo que é visível, que é palpável, que as pessoas, inclusive, elas têm um histórico e elas vão deixando um rastro, né? A história dos pequenos eventos, né? O caracol justamente vem a calhar essa parte, porque ele abandona a sua concha e entra noutra. E ela nunca fica sem, ela deixa uma e sai e está em outra. Esse caracol também eu ligo muito a uma forma de não sei se seria a palavra certa, um contra-ataque aos grupos agenciadores, que seriam os grupos de agenciamento do poder que trabalham, inclusive, dentro das construtoras, das imobiliárias, né? Sempre querendo ruir as bases naturais, e que primeiro o ser humano tem que ter
a sua concha, onde ele possa viver, onde eles faça sua vida com suas famílias, com seus amigos. E esse caracol, quando ele vai passando, ele vai deixando um rastro, que é uma espécie de uma como algo iluminado, que ele vai pela terra e vai deixando o seu rastro até chegar na outra concha. Esse rastro não seria uma forma justamente de pautar esses grupos agenciadores, e como bem você colocou desde o início, eles atropelam muito, de forma arbitrária e de forma irracional, o direito à vida e à vida sob o teto, né? Onde as pessoas possam fazer suas vidas, onde as pessoas, inclusive, nessa criatividade, nesse espírito criacionista, elas vão procurando essas linhas de fuga e vão deixando esse rastro como para que as outras pessoas que vêm atrás vão seguindo ela, e deste modo a gente possa criar novos grupos de enfrentamento a esses grupos agenciadores que vêm calhar, como eu falei antes, contra o direito de moradia, né? Esse caracol me chamou muito e eu gostaria que você falasse disso, porque engloba bastante bem todo esse contexto na qual se encontra a dissertação. Você já usou esse caracol justamente para promover esse tipo de forças, né, que tenha não sei, eu vejo o caracol e me parece que, mesmo ele pequenininho, pode trazer uma solução muito grande, criativa, para que as ocupações, principalmente as ocupações artísticas, culturais, que é o tema central dessa entrevista, venha a ter essa relevância maior, essa transcendência. Sim. Ótima pergunta, Ludwig. Linda pergunta. Peraí, deixa eu tirar essa tela para a gente poder se ver melhor aqui. Bom, tem mais só duas imagens aqui. Ludwig, eu acho que você está compartilhando a sua tela. Você poderia tirar para a gente voltar aqui a conversar? Aí, sim? Então, aqui em cima, ó, se você vai com o mouse lá para cima, tá lá. Isso. Agora sim? Não, tô vendo a sua tela. Tô vendo o seu e-mail, não tô vendo você. Eu estou vendo você aqui. Está, Isso, se você for com o mouse, acho que para cima. agora foi? Não, tem um Stop Sharing Screen. Agora sim? Agora foi. Agora foi. Boa. Então, essa questão é incrível, Ludwig. Em primeiro lugar, a metáfora é do Sérgio Cabreira, que faz essa metáfora. Eu só incorporo ela na análise, porque eu acho que ela é muito significativa. Para mim, ela tem um sentido muito grande de desconstrução interna, né? De você ter esse rompimento com um modo neoliberal de se pensar, né? Neoliberal a gente está pensando aqui não só como um modelo econômico, mas como uma produção de subjetividade. Então as ocupações elas atuam nesse rompimento duplo com esse modelo neoliberal. Elas rompem com uma questão material, que é a falta de moradia, a falta de espaços culturais, a sensação da dívida, que eu acho que é bastante importante, de você se sentir o tempo todo endividado, por não conseguir pagar o aluguel, por não conseguir pagar as suas contas.
E com isso elas operam também na, numa mudança na subjetividade. As pessoas elas saem afetadas das ocupações, não só os ocupantes, mas as pessoas que têm contato com as ocupações, elas levam alguma coisa, elas têm algumas marcas que ficam nos corpos e na subjetividade das pessoas. Elas levam um modo de vida mais horizontal, práticas mais colaborativas para outros espaços. Então, eu não tinha pensado nessa parte do rastro do caracol, que é uma característica muito interessante dele. Ele deixa rastro, as ocupações deixam rastro, deixam marcas, né, na vida das pessoas que se envolvem com elas, mostrando uma alternativa de vida, uma alternativa possível, que eu também coloco como uma pré-figuração. Você está vivendo no presente um modo de vida que você gostaria de ver no futuro de uma maneira mais ampla. Então é importante que essas práticas aconteçam, que essas instituições das ocupações, não estou falando aqui de instituição no sentido governamental, mas no sentido próprio das ocupações, elas aconteçam, porque elas operam o que o Freud, que é o pesquisador holandês, chama de uma liberação cognitiva. Elas afetam a paisagem, elas mudam a percepção das pessoas do espaço. Você tem um ganho cognitivo, você tem uma opção que se abre, você tem uma porta que se abre ao ter contato com as ocupações. E as ocupações culturais, nesse sentido, elas têm esse outro caráter ainda, que elas são ocupações que são mais abertas do que ocupações de moradia. Elas têm um diálogo muito maior com o público. Elas vão se legitimando na medida que elas são uma negociação, elas não são legitimadas a priori. Mas elas vão propondo soluções para espaços que estavam abandonados, que estavam vazios, porque não tinham solução. Então, elas vão fazendo essa negociação do espaço e produzindo espaço enquanto isso. Então, tem essa dimensão criativa e pragmática. Outra coisa que eu vou ver é exatamente isso, você compra esses grupos e também uma certa noção de gestão, que é muito baseada na ideia de creative cities, que a criatividade ela é esvaziada e ela é capturada pelo Estado, né? Aqui a criatividade ela é uma forma de sobrevivência mesmo, ela não é algo descolado disso e ela é realmente criativa, porque ela propõe usos inusitados, utilizar poucos materiais para fazer bastante coisa, que é muito particular das ocupações, todo recicla, o upcycling que é feito pelas ocupações, produz muita coisa criativa, muito mais do que os discursos que são colocados de Creative Cities, que é simplesmente para atrair investimento para o território e valorizar ele para gerar especulação, bem resumidamente. E eu acho muito interessante, o caracol ele vem nesse movimento. Eu acho que o desenho da casca dele é muito interessante, porque é uma espiral, né? Ela é expansiva, ela vai crescendo. Então, eu acho que é uma metáfora que é muito feliz do Sérgio Cabreira e que eu acho que diz bastante sobre as ocupações também. Lud, eu não estou te ouvindo. Outra pergunta que também calha nessa dissertação, que inclusive eu marquei aqui na página, é sobre, por exemplo, a experiência compartilhada das ocupações. E hoje, na página 44, né, inclusive sobre questões ligadas à vida cotidiana das pessoas que moramos em ocupações, é que eu também estou aqui, né? Ouvidor 63 é uma das ocupações que, em termos artísticos, culturais, tem uma excelente visão de compartilhamento de culturas, de pluriversalidade, de formas de cosmovisão de mundo, embora cada categoria artística esteja por caminhos diferentes. No entanto, esses caminhos diversos, eles desembocam na mesma direção, que é promover uma outra visão sobre o que é arte e o que é cultura, né?
Tem um autor muito interessante em termos sobre o que é cultura, que é Terry Eagleton. Acho que você já deve conhecer esse autor inglês, né? E que ele fala numa parte que não existe cultura sem diversidade. A diversidade em si já é a cultura em si. O que acontece nas nossas sociedades? Nós estamos acostumados a ouvir que arte e cultura têm só uma e única tradição, que é a tradição eurocêntrica, né? Sabemos, por exemplo, que, embora eu goste de música clássica, ou normalmente que se chama música clássica, né? Já categorizando algo como se fosse clássico, justamente primeira classe, hoje todos os grupos que conformam as diferentes categorias artísticas, elas tendem a direcionar essas artes, ou essas novas formas de fazer cultura, no viés dessas cosmovisões diversas, a promover ou a propalar outra visão nas pessoas sobre o que é arte e sobre o que é cultura, e se ambas as duas conseguem se confluenciar e se misturar de forma tal que tenha um alcance e uma envergadura maior para a maior quantidade de pessoas, né? Sim, sim, essa parte da vida cotidiana ela é fundamental, eu acho. Ela é uma visão micro de um processo macro de transformação. Ela está completamente ligada com essa nova forma de se estar, de se compartilhar as coisas, a vida com os outros. Uma coisa muito interessante que é colocada pelo Martinez, que é um dos autores que eu trabalho, é que a vida dentro das ocupações, no termo de convivência, ela pode ser mais desgastante, mais demandante do que a vida fora, do que a vida pública, do que a vida, da que a relação com o Estado, porque ela é todo dia, ela é o tempo todo você está questionando as suas ideias, as suas concepções de mundo, porque elas estão colocadas em contato com pessoas muito diversas. Você, no ouvidor, com certeza deve experienciar isso todo dia. São pessoas muito diferentes que convivem no mesmo espaço, produzindo e criando juntas, e uma depende da outra. Não tem ninguém que você possa recorrer para fazer as coisas para você. É tudo feito pelos próprios ocupantes. Eles precisam estar colaborando nesse sentido. Eles podem ter as divergências que forem, mas eles colaboram em torno de um mesmo projeto, como você bem mencionou, que é um projeto mais multicultural, que é um projeto diverso, um projeto que vai muito além do processo artístico, e não sei se vai além, né, ou se o processo artístico é isso também, é esse compartilhamento, mas vai além do que uma compreensão tradicional que a gente pode ter. Aqui você falou a ideia de cultura como sendo igual à ideia de alta cultura, por exemplo, ter essa distinção entre alta e baixa cultura. E essas coisas no ouvidor você vê que estão o tempo inteiro em diálogo, não tem como separar uma coisa da outra. E isso que é interessante da cultura. A cultura ela é sempre viva. Então, eu acho que esse convívio, esse contato, essa forma de se organizar, ela promove também uma ideia diferente do que é cultura, do que deve ser um equipamento cultural, porque as instituições também são muito relutantes a se abrirem de verdade para o diálogo, de se abrirem para o conflito e de ouvirem novas opiniões, ouvirem novas ideias. Fazem isso de um jeito muito superficial, inclusive até usando o termo ocupação às vezes para designar algum dos seus projetos. Elas chamam uma ocupação no espaço, mas essa ocupação é totalmente controlada, ela é totalmente já pré-selecionada e elas têm muito pouco a ver com a ideia de ocupação que a gente está querendo trabalhar aqui, de ser uma transformação, de ser uma ação cultural mesmo, das pessoas saírem transformadas por esse contato, por essa interação. E é isso, elas promovem outra ideia de cultura, outra ideia do que é um espaço cultural, de um equipamento público de cultura,
e no limite do que é ser artista na cidade de São Paulo também, né? De não ser uma coisa elitizada, que você precisa ter feito faculdade, uma faculdade cara, usar materiais caros, para poder viver como artista no centro de São Paulo, que tenderia a ser um privilégio enorme, mas que não deveria ser. Acho que as ocupações da Ouvidor 63 e da Casa Amarela colocam isso em pauta, colocam isso em questão. Mais uma pergunta bem específica para você, né? O que te levou a ter tanto interesse e dar uma importância que poucos dão, né? Principalmente quando se fala em ocupação, que como eu falei desde o início, inclusive conhecidos, amigos, amigas nossas, às vezes quando a gente fala de ocupação, as pessoas já têm uma visão deturpada sobre o que significa, inclusive o termo ocupar, né? A verbação ocupar, que inclusive você também faz alusão ao ser da ocupação, digamos assim, em termos kantianos, né? A crítica da razão do ocupante, né? Ou, por exemplo, fazer uma cartografia de uma ocupação para que as pessoas, maior quantidade de pessoas possíveis, tenham um conhecimento menos deturpado ou menos tendencioso ao que significa ocupar e aos ocupantes, né? O que te levou a ter tanto interesse nesse tema? Qual foi o impulso, o motor propulsor que te levou a isso, um leitmotiv, né? Porque tratar desses temas também tem um algo inspirador que está dentro da arte, desse elan vital, como dizia Bergson. Sim, claro. O que me motivou muito foi ter entrado em contato. Foi uma coisa muito casual que eu acabei conhecendo a Ouvidor. Eu tinha uma amiga que tinha um amigo que ia fazer um show no Ouvidor e eu acabei indo parar no Ouvidor e aquilo, no momento que eu me dei conta do que estava acontecendo ali, que não era um lugar qualquer, que não era uma organização qualquer, que não era um show qualquer. Foi algo que deu um estalo aqui na minha cabeça. Eu comecei a pensar muito sobre isso. E eu acho que vivendo em São Paulo, a questão das ocupações, ela é uma coisa que te atravessa o tempo todo. Você vivendo aqui no centro, você passa, você vê muitas ocupações na paisagem. Elas fazem parte da paisagem e elas têm esse poder de você se referenciar, inclusive, por ocupações. E também tem vários problemas, porque você tem as ocupações, você tem muita população em situação de rua, você tem muitos imóveis abandonados. Isso sempre foram coisas que me chamaram muita atenção. E também tem a ver com esse momento que eu te falei, de 2013. Esse momento em geral que envolve não só as ocupações, mas em geral, mas em termo mais geral, movimentos que propõem a retomada do uso dos espaços públicos, a ocupação desses espaços públicos. Tem as festas de rua, você tem movimentos por abrir as ruas, por ter esse convívio mais próximo. Eu fui bem marcado por essa época, que eu participava das coisas, eu frequentava esses espaços e não me parecia lógico que isso não ganhasse mais volume, que isso não fosse mais reconhecido, sendo que isso trazia um bem enorme para a cidade, um ganho cultural muito interessante. Outra mais democrático, mais inclusivo dos espaços públicos. E aí você tem ao contrário, você tem o dificultamento desses eventos de acontecerem, você tem perseguição, você tem normas mais rígidas para não fazer isso e cada vez mais uma privatização dos espaços, que é o que acontece. Isso para mim não parecia fazer sentido. Então, eu acho que as ocupações culturais, por que eu fui estudar dentro de todo o campo das ocupações, por que eu fui estudar as ocupações culturais, é que para mim elas condensavam tudo isso, elas juntavam todas essas discussões e era algo que eu gostaria de contribuir, gostaria de ajudar na minha prática de pesquisa a contribuir com essa luta. Então, acho que foi isso que me motivou a estudar as ocupações. E aí buscar qual foi a trajetória, quais são os
precedentes históricos, onde tem essas ocupações, quais são os dispositivos que facilitam essa regularização, quais são os que dificultam em vários lugares do mundo. Foi uma maneira que eu procurei contribuir para esse debate. Tá no mute. Muito bom essa entrevista. Eu vou lendo e sempre eu vou encontrando coisas diversas aqui. Levaríamos as 3 horas aqui para conversar sobre isso, né? Ontem, por exemplo, eu faço parte do grupo virtual da FEFELESH, né? E ontem, conversando com uma moça, ela me falou uma coisa muito interessante, né? Que a realidade é fundada ainda numa realidade monista, materialista, né? Que se opõe, inclusive, à perspectiva da terceira pessoa, né? Que ambas as duas são negadas, às vezes, tanto a realidade entre primeira pessoa e terceira pessoa, que seríamos nós diante de uma realidade, principalmente de uma realidade atual que o Brasil, infelizmente, nós estamos passando por um processo de desmonte dos direitos sociais, das conquistas sociais, e também uma avalanche de descréditos, né, aos grupos chamados minoritários, que em termos brasileiros não é minoritário, a questão racial, a questão indígena, a questão dos LGBTs, de outros grupos sociais. Você, como vê essa perspectiva atual no Brasil em termos de ocupações e todos os acontecimentos, né? Principalmente naquele grupo despejozeiro na qual eu faço parte, constantemente, diariamente, estão aparecendo denúncias, né? Despejos, remoções, né? Como você está vendo essa situação atual? Se há alguma saída possível ou há alguma forma de enfrentamento a essa deplorável situação política, social e econômica? Sim, tenho acompanhado esses despejos arbitrários, essas invasões dentro das ocupações, porque isso sim são invasões policiais dentro do espaço que as pessoas moram, de forma completamente ilegal, arbitrária. Infelizmente, essa é a tônica da, da, do modo de tratamento das ocupações, no Brasil especialmente, mas no mundo em geral. Eu falei bastante nessa entrevista sobre interação entre ocupação e Estado, mas a verdade é que a principal forma que essa interação ocorre é através da repressão. É através da repressão e, por outro lado, da resistência. Ah, e isso tem sido a tônica no Brasil desde sempre. A gente tem essa perseguição que veio depois do incêndio do Paissandu, agravou esse momento, mas que ele nunca cessou. E ele é assim para as ocupações, como você bem mencionou, ele é assim para as comunidades indígenas, ele é assim para as populações de favela, ele é assim para todos esses grupos minoritários, chamados minoritários. Pensando nas ocupações, uma coisa que me chamou muita atenção, um dado que me chamou muita atenção durante a pesquisa foi que na Inglaterra e na Holanda, ocupar não era uma ofensa criminal até 2010 e 2012. Quer dizer, que ela foi produzida, ela foi criminalizada em termos legais. E isso foi feito através de uma campanha de construção de um pânico moral. Começaram a criar uma imagem do estereótipo de um ocupante, que eles iam trazer desordem, que eles iam trazer baderna, que eles eram uma ameaça para a sociedade, mas isso não era assim no começo das ocupações. Então ela sendo foi sendo retirada essa ideia de que é uma luta por direitos fundamentais, foi sendo associada a uma imagem de crime, de violência. E isso foi completamente produzido por mídia, pelo Estado, por pessoas que têm interesse em manter essa noção de propriedade tal como ela é,
e de manter esses imóveis vazios e de manter essas propriedades e essa estrutura de segregação espacial. E então aqui no Brasil isso também foi produzido, isso vem desde os anos 90, com a ideia de invasão e de associar as ocupações com tráfico de drogas, grupos criminais. A parte depois do caso lá do Paissandu, do incêndio do Paissandu, isso foi muito evidente, foi praticamente uma caça às bruxas, uma denúncia a esquemas de aluguéis abusivos e de todo um esquema de criminoso nas ocupações, quando não era nada disso, com prisões arbitrárias de lideranças de movimentos que não tinham nada a ver com aquele prédio. Então, isso é muito grave, mas isso também mostra a potência que esse tipo de movimento tem. Se essa perseguição é tão violenta, se essa perseguição é tão forte, é porque esse é um movimento que tem muito potencial, tem um poder transformativo muito grande. E é nisso que eu penso, e eu não consigo não pensar, por exemplo, nesse momento de pandemia, que esses despejos estão acontecendo, em que a população em situação de está crescendo cada vez mais, que você está tendo um abandono dos imóveis aqui, as pessoas estão saindo, estão indo para outros lugares, tem prédios, escritórios que vão ficando vazios. Como que isso não vai, em algum momento, entrar em questão? Eu imagino que essa repressão tenha voltado com mais força agora, justamente porque você está tendo dois elementos que são centrais para o movimento de ocupação, que são causas necessárias, que é aumento de população em situação de rua, falta de espaço e espaços vazios. Essa contradição produz o movimento, produz a ação direta. Então, essa nova onda de criminalização tem sido muito preocupante, mas mostra a força do movimento. E isso a gente também pode pensar o que também a candidatura do Boulos tem significado ultimamente, como ele tem crescido, como há essa disputa, na verdade, na sociedade. Um minutinho aqui que está acabando minha bateria. Como isso não é uma via de mão única. Não é simplesmente repressão, não é simplesmente extermínio, mas isso também é colocado na sociedade de outra forma. Tem essa dimensão dos direitos fundamentais que devem ser protegidos e as pessoas que lutam por esses direitos e conseguem e transformam isso inclusive em políticas públicas, transformam isso em uma forma de vida. Então acho que a gente tem que ter muita atenção e cuidado, porque é um momento duro, é um momento muito difícil, mas a gente também tem que olhar para frente, ver o que tem sido construído, o que tem se avançado nesse momento e potencializar isso, defender o que foi conquistado e expandir isso, reivindicar mais. Ludwig? Tem sido muito bom essa entrevista. Temos muito ainda para conversar. Não sei se você quer palavras finais, alguma conclusão final, ou se você quiser continuar falando sobre algumas coisas que te pareçam transcendentes dentro dessa dissertação, né? Você cita vários autores aqui, inclusive está David Harvey, né? Um grande especialista, ele faz justamente uma cartografia do sistema neoliberal, né? Que é um sistema que vem justamente para abordar assuntos da natureza humana de uma forma muito agressiva, né? Violenta. Esse paradigma. Tem alguma coisa que você quiser concluir em base a esse sistema que atualmente, não somente o Brasil, vários países do mundo estão sofrendo, né? Que, ao meu ver, é um dos piores sistemas, além do sistema capitalista próprio, da nascente do sistema capitalista, que bem como cita Marx, ele vai criando territórios do capitalismo para extrativismo, né?
que é uma das palavras muito fortes, né? Se extrai tudo, se leva embora e se deixa só miséria, pó e ruínas, né? O termo neoliberal, ainda para muitas pessoas, não é claro, porque, principalmente, inclusive até para algumas pessoas, eu lendo alguns textos acadêmicos, quando se fala de neoliberalismo, o neoliberalismo é associado ao capitalismo como se fosse uma só e única coisa. Nós que lemos esses textos sabemos que não, porque o neoliberalismo é o avanço mais brutal de um sistema que foi criado como um sistema extrativista. Hoje, o corpo está sendo objeto desse extrativismo, que, ao meu ver, é o pilar principal do sistema neoliberal. Você quer falar alguma coisa ao respeito? Sim, estava terminando de anotar aqui. Sim, eu concordo, Ludwig, com essa sua análise. Eu acho que é muito interessante a gente pensar o Harvey como ele opõe a noção, esse extrativismo que a gente está colocando, como transformar as coisas em commodity mesmo, como produto, como mercadoria. E isso a gente observa na cidade, nos territórios. E você vai tornando cada vez mais o que é de uso comum, o que é compartilhado, são as tecnologias sociais que procuram esse compartilhamento, essa divisão, esse uso comum dos recursos da vida. E se você vai privatizando isso, vai transformando isso em commodity, isso seria uma forma de acumulação primitiva, se eu não me engano, que está sendo colocada de outro jeito. E aí você comenta do corpo, tem sido isso também, do corpo, a gente tem vendido nossos corpos, tem trabalhado cada vez mais tempo, cada vez mais isso tem se agravado na pandemia, você não desliga um minuto, você está o tempo todo trabalhando, você está o tempo inteiro conectado nisso, nesse modo de trabalho individualista, de eu tenho que produzir muito, produtivista, eu tenho que ser melhor do que todo mundo, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu não posso compartilhar isso com ninguém. E isso é desgastante, é uma coisa que você vai exaurindo. E, e pensar também como essa commodity também vai para além disso, vai para a cultura, vai para as artes também. Você vai privatizando esses espaços, você vai tornando eles segregados, você vai imprimindo essa relação de poder nesses mesmos espaços. E aí a oposição que tem sido feita é essa, entre as commodities e os commons. Os commons tem sido uma teoria que tem sido pensada em vários lugares do mundo para pensar a retomada desses espaços comuns de uma maneira que eles não possam ser privatizados ou se tornarem públicos, mas como sinônimos de estatais. Eles são uma entidade jurídica, por exemplo, na Itália, os commons são uma entidade jurídica que fica entre o público e o privado. Ninguém é proprietário disso, mas todos podem fazer uso e todos têm responsabilidade com isso também. É uma outra visão de mundo, de forma de atuação. E aí eu acho que as ocupações dialogam bastante com essa teoria, com essa proposição dos commons urbanos, dos commons culturais. E justamente por isso, porque elas atuam nas brechas desse sistema liberal, nas falhas estruturais dele, para colocar em evidência quais são os problemas, quais são os defeitos e propor uma solução diferente. Propor uma nova forma de vida que seja mais interessante, que seja mais coletiva e que rompa com essa subjetividade, né, liberal, com essa coisa que a gente introjeta mesmo. E a gente introjeta mesmo, eu acabo introjetando, todo mundo acaba tendo isso em si. E é importante você ter espaços em que isso seja colocado em questão, seja feito de outro modo. Isso é um processo de mudança mais amplo que está
em curso, eu imagino. Mas que é isso, ele ainda está nas brechas, ele ainda atua de uma maneira muito de resistência. Mas eu acho que ele pode se transformar, inclusive, de uma maneira mais institucional, mais pragmática, mais desenvolvida. Mas a gente está, é isso, a gente está no processo. Eu estou escrevendo e falando com você enquanto a gente está nesse processo. Sim, Eu também acho que está em, perdão, que uma coisa que também às vezes passa por alto para muitas pessoas também, o endividamento das pessoas, como é uma forma também de mantê-las atreladas a esse dispositivo de controle, né? Essa política de austeridade, o endividamento, e também me parece que a questão que entra nesse âmbito é a questão da sobrevivência, né? Tem uns estudos aí que estão em paralelo o aumento dos produtos da cesta básica e a forma que eles conseguem controlar as pessoas para as pessoas terem menos liberdade possível, inclusive liberdade dentro das suas próprias casas. E isso também individualiza muito mais as pessoas. Nós também é que somos vítimas disso, né? Por quê? Porque a situação, principalmente dentro de um contexto de pandemia, faz que as pessoas se individualizem muito mais, inclusive a partir das tecnologias, na procura de uma sobrevivência, né? E os artistas, quem faz arte, que antes se dizia que as pessoas iam às ruas, que a rua era o cenário para as artes, hoje não está sendo mais. Como você vê esse novo paradigma, essa forma que eles encontraram para manter as pessoas ainda mais eu queria falar alguma palavra assim como enxadrezadas, estão dentro de um xadrez e elas não conseguem sair porque nós temos que estar diariamente vendo, observando que peça nós vamos movimentar para que a sobrevivência seja eh, menos dura, né? sim, total. Essa parte do endividamento eu já tinha comentado, acho que a David Graeber tem um livro que é sobre isso, que é sobre como esse endividamento move essa ideologia neoliberal que a gente introjeta e vai se individualizando cada vez mais. Você não só se sente culpado pelo seu próprio endividamento, é isso, você se sente responsável e culpado ao mesmo tempo. Então, ela opera na chave da frustração. Você fica cada vez mais ensimesmado pelo seu próprio fracasso, por contrair dívidas, por não conseguir pagar o seu aluguel, por exemplo, e, e isso só vai te afundando cada vez mais. E você não acaba enxergando que isso é uma produção do sistema, é uma produção desse modo de produção. É para você ficar endividado, é interessante que você se endivide, que você pague aluguel, que você contraia dívidas. E isso que você falou de monitoramento das pessoas pela tecnologia, pela diminuição dos recursos da cesta básica, tem a ver com algumas noções do biopoder também, que é uma noção de Foucault de controle dos corpos. Na pandemia a gente tem isso muito marcado, o biopoder, como a necropolítica também, são duas coisas que estão andando juntas, aqui no Brasil principalmente, mas é muito difícil você controlar, tem a ver com isso, você controla a pessoa, ela começa a se policiar ela mesma para não sair da linha, sair do que é aceito por esse sistema. E aqui agora a gente tem sido muito difícil, porque a gente está o tempo todo com se comunicando através das tecnologias, a gente não tem contato, e é realmente muito difícil romper com isso. Não à toa que as pessoas estão mal o tempo inteiro, por causa dessa situação da pandemia. E a arte, pensar na arte e ir pra rua, vira uma coisa impensável agora, né?
mas ao mesmo tempo ela continua acontecendo, ela continua aí, continua tendo formas de resistência na forma que dá. Eu acho que o setor artístico e cultural tem sido muito prejudicado, não tenho dúvidas disso, né? E mesmo assim tem se criado redes de solidariedade, redes de apoio mútuo que vão ajudando a levar as produções artísticas e culturais nessa situação de pandemia que tem sido muito importante para as pessoas romperem esse isolamento, ter esse contato pela cultura, pela arte, terem isso pelo menos para compartilharem, para terem isso como uma forma de não se enturvarem os seus pensamentos e terem essa crítica também. O setor artístico também é muito crítico, então ele tem esse papel muito importante, apesar de muito difícil nessa pandemia. Matheus, você tem alguma projeção ainda maior em fase dessa dissertação? Você tem algum projeto futuro? Você está pretendendo continuar com as investigações para promover uma prática mais sensível em terreno, né? Falando sobre ocupações, principalmente ocupações artísticas culturais? Você tem alguma projeção a mais? Está pretendendo continuar com as pesquisas, levar isso também a uma mesa de interdiálogos, como eu gosto de dizer, juntar outras pessoas, fazer uma discussão em conjunto e levar propostas para o Estado? Sim, sim, claro. Em primeiro lugar, eu tenho o projeto de continuar, né? Eu entrei agora no doutorado na ciência política da FEFELESH e é um projeto de expansão desse projeto. Eu procuro estudar não só as políticas públicas que estão sendo feitas aqui em São Paulo, para ocupações culturais, como compará-las mais sistematicamente com outros casos que eu penso fora do Brasil. Na América Latina não tem muito conhecimento, não tem muita literatura sobre isso, infelizmente. E então eu estou entrando novamente em contato com a Europa. Estou procurando estudar os casos de Amsterdã e de Barcelona, para ver quais são os dispositivos que eles utilizaram, como foi esse processo de interação que eles produziram para criar políticas públicas bastante interessantes. Então, ela tem uma proposta prática que veio de estar em contato com as ocupações, de estar atuando, de estar ajudando no ouvidor, por exemplo, nas reuniões jurídicas, pensar formas novas de institucionalização, que a gente viu que isso aqui é um problema e eu não consegui avançar com isso nessa pesquisa. Eu procuro avançar na outra pesquisa e também discutir teoricamente o conceito de institucionalização, trazer essas noções de conflito e criatividade para dentro dele. Eu procuro também juntar mais gente para discutir ocupações. Eu tenho esse plano que é montar uma rede de pesquisadores aqui que toquem nesse tema de uma maneira mais transversal, não tão ligada a movimentos de ocupação de moradia, que você tem grupos importantes, você tem o Lab Cidades, você tem o Observatório de Condições e o LabIAB, que são grupos muito importantes que tocam nesse tema, mas eles não são tão amplos. Por exemplo, é difícil de incluir a Ouvidor 63 e a Casa Amarela nesses projetos. E eu estou procurando construir uma rede que tenha esse viés mais cultural, mais artístico, conecte várias pessoas do Brasil que eu tenho entrado em contato para pensar como ter um conhecimento mais adensado sobre esse fenômeno aqui no Brasil e pensar políticas públicas, em pensar como ajudar essas ocupações, em pensar como é possível usar esse conhecimento justamente nesses interdiálogos para produzir conhecimento e políticas na prática também, fazer essas duas coisas simultaneamente. São projetos que eu tenho e que eu vou correr atrás deles agora. Bom, é muito bom, muito
Nossa, alimenta muito a nossa imaginação nesses termos que você acaba de falar, porque um dos temas, inclusive, até com o Dr. Augusto Luiz, que é um dos advogados que colabora na proteção legal, principalmente aqui da Ouvidor 63, é, convida muito a que as pessoas, ou nós mesmos que estamos aqui dentro, a gente consiga ter propostas para unir o que eu sempre falo, né? Fazer essa mesa de interdiálogos entre a comunidade acadêmica e a sociedade civil, né? E aqui eu quero colocar um ponto enfático, né, de que hoje em dia também as universidades estão se vendo muito afetadas nas bolsas de pesquisa, os cortes, né? Contingenciamento, como eles gostam de falar também. Isso está acontecendo também a nível da Faculdade de Filosofia da USP, principalmente quando se trata de pesquisas sociais, pesquisas em campo, em situações, inclusive, onde há pessoas que estão sendo violentadas nos seus direitos. Vocês também estão sofrendo um pouco esse contingenciamento em termos de pesquisa, investigação e análise? Sim, eu acho que isso afeta as universidades públicas como um todo. Já é bastante complicado você ter recurso para fazer pesquisa, para você fazer ir a campo, por exemplo. Normalmente, antes desse momento, já era muito complicado. O Departamento de Ciência Política ele sempre oferece bolsas. Ele abre a quantidade de bolsas conforme a quantidade de vagas, conforme a quantidade de bolsas todo ano. E de alguns anos para cá isso não tem dado certo. Eles já mudaram esse critério. As bolsas estão sendo tão atrasadas e tem a possibilidade de não ter bolsa. A gente tem essa situação que é muito complicada das agências de fomento que não estão tendo cortes muito dramáticos e não tem como fazer esse fomento. Então, isso é muito ruim, porque isso vai desincentivando a pesquisa no momento que ela é crucial para o Brasil, para o país. Você vai desinvestindo na pesquisa e você vai gerando mais gasto depois para trazer essas tecnologias que a gente podia estar desenvolvendo aqui. Isso é muito nítido com a situação da pandemia, que também prejudica os trabalhos de campo, os trabalhos de investigação, esse contato também de estar junto, mas torna a pesquisa uma atividade muito, muito difícil no Brasil. E apesar disso, ela não acaba sendo muito valorizada. É bastante complexa essa relação, mas é uma relação que ela vem de bastante tempo para cá. Esses cortes, esses gastos, mau uso de dinheiro na USP, por exemplo, gastos excessivos, de repente. Você tem cortes brutos no orçamento, falta de professor, falta de condições básicas para os prédios. E, ao mesmo tempo, continua tendo produções de altíssima qualidade, mas elas são dificultadas cada vez mais. E isso é péssimo para o país. E a gente está vendo, né? Por exemplo, a Federal do Rio está para fechar, o Museu Nacional que pegou fogo, outra negligência criminosa com patrimônio cultural, com patrimônio científico do Brasil. E eu não sei qual que é a perspectiva, eu realmente tenho bastante dificuldade de imaginar o que vai ser, o que a gente pode pensar de novos modelos alternativos para manter a situação, porque de melhorar a situação e manter o que pelo menos já tem, porque tem sido muito complicado, eu precisaria investigar mais, pensar mais a respeito dessa discussão, mas é isso que eu tenho para compartilhar. Muito bom. Isso aqui, como eu falei antes, isso aqui dá uma delonga, né? Mas muito interessante o tema.
quero propor talvez um outro encontro, se for melhor possível, com mais pessoas, né? Promover isto de uma forma que a sociedade, que as pessoas de fora tenham cada vez mais acesso a esse tipo de informações que nós estamos repassando, né? Tudo isso descansa na esteira dos compartilhamentos, né? Essa coisa dos interdiálogos, que as pessoas cada vez mais se liguem aqui. Se há pessoas, se há estudantes, se há pessoas muito interessadas em questões práticas, problemáticas, como é a questão das ocupações, principalmente que está se dando cada vez mais em face das remoções, dos despejos, falando aqui no Brasil, né? Algumas considerações finais, vou deixar aqui, justamente enfatizando isso do compartilhar, do compartilhamento, dessa mesa de interdiálogos, né? Uma forma, um modelo que faça com que nós todos, inclusive nós que estamos aqui dentro, independendo se algumas pessoas têm alguma formação ou não, mas que no viés da produção de novos saberes, novos conhecimentos, nós estejamos juntos. Uma consideração como para finalizar essa entrevista. Só queria agradecer, Ludwig, por estar compartilhando esse espaço comigo. É importantíssimo esse seu trabalho que você está fazendo, esses vários projetos que você desenvolve, que são muito complementares nesse sentido da gente estar se aproximando. Eu acho que é isso, que é bem por aí. A gente tem que estar mais em diálogo entre academia e sociedade, tem que estar participando mais e apoiando, defendendo as lutas que a gente acha justas, que a gente acha que vão trazer bem para a sociedade, para a gente ter uma sociedade mais coletiva, mais solidária. E eu acho que passa pela parte da produção do conhecimento e da prática ao mesmo tempo. Só queria agradecer de novo, estou muito honrado pela sua leitura atenciosa da minha dissertação, de estar me chamando para esses diálogos, por todas as conversas que a gente tem tido esse tempo todo. Acho que tem sido muito enriquecedor para mim também, e é ótimo poder estar compartilhando isso aqui. Podemos marcar outras entrevistas, outras conversas, de preferencialmente com mais gente também. Eu acho que ia ser ótimo a gente ter mais troca, mais opiniões divergentes aqui para construir esse conhecimento, esse diálogo. Bom, é isso aí também. Eu agradeço muito a convite, né, do canal AB Ayala, você ter explanado, apesar que o tema é tão abrangente, tão denso, tão amplo também, que ficaram muitas coisas ali no tinteiro, mas que a gente pode vir retomando uma próxima vez. Ademais de que gostaria muito de que as pessoas que forem ouvir esse vídeo, né, que foram assistir esse vídeo, ouvir todas essas explanações, futuramente a gente possa fazer desse canal, já que estamos falando em tecnologia, começar a partir daqui uma mesa de interdiálogos, cada vez mais pessoas se integrando em busca de uma solução, de um conhecimento maior que nos leve a uma solução plausível para acabar com essa, eu gosto de falar assim, criar palavras, essa nefasticidade ambiental que nós estamos vivendo, porque do ambiente todo, né? Lembrando também que o termo Ubuntu, né, que é um termo africano de difícil tradução para a língua portuguesa e também para a língua espanhola, nós possamos, através desses vídeos, dessas entrevistas, criar também nossos conceitos a partir da nossa situação, desde o lugar da fala, desse nosso lugar de enunciado, criar os nossos conceitos próprios também. Eu agradeço muito a sua participação. Acredito que isso aqui vai ter melhores frutos se a gente continuar esse trabalho.
e futuramente vamos convidar mais pessoas a participar. Gostaria muito de que você se futuramente puder criar uma espécie de um PowerPoint, uma forma de projeção para que essa dissertação que você fez tenha uma coisa visual, iconoclasta, que chegue mais, de uma forma mais direta às pessoas, devido a que nem todos têm conhecimentos técnicos sobre algumas terminologias, averbações, conceitos, postulados, né? Haveria uma possibilidade de criar isso, seria para as próprias pessoas do ouvidor, e por que não chamar outras pessoas, quizás também da ocupação Casa Amarela, e fazer um grande encontro virtual, onde justamente essa projeção crie esses canais de, de interdiálogos com textos, palavras, imagens, onde as pessoas possam compreender a dimensão que toma tudo isso aqui. Porque nós que temos mais conhecimentos, que participamos, sabemos a dimensão que já ultrapassa, diria eu, o diâmetro de circunferência do nosso próprio planeta, né? Haveria uma possibilidade de criarmos isso, criarmos formas, né? Podemos, a gente pode pensar, uma coisa que eu penso bastante, na verdade, de como dar novas formas para esse trabalho. Eu acho que a gente pode pensar junto isso. Eu adoraria fazer isso colaborando com os artistas do Ouvidor, da Casa Amarela, a gente poder pensar em alguma outra forma de ter contato com esse material, com esse trabalho, que não o formato acadêmico. Acho que isso é bastante interessante, isso pode render muito mais acesso, muito mais gente tendo esse diálogo. Não sei como ainda, como que seria um formato interessante, mas a gente pode pensar junto, com certeza. Muito bom. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado a todos e a todas que ao assistir esse vídeo. Realmente enriquecedor, dá vontade de ficar o dia inteiro aqui conversando sobre esses temas, mas agradecendo mais uma vez, quem quiser curtir, comentar, quem quiser compartilhar, está aberto, é um canal sem fins de lucros, apenas a motivação que me leva é colocar em pauta pessoas e temas que às vezes nem sequer nas grandes mídias e nem sequer às vezes em algumas mídias alternativas são colocadas de forma enfática e que tenham um alcance maior para mais pessoas. Muito obrigado. Domingão lindo hoje, com um sol maravilhoso, 23 de maio, 11 horas da manhã, finalizamos por aqui. Agradecido, Matheus, e até uma próxima. Obrigado, Ludi. Obrigado a todo mundo que vai acompanhar esse vídeo. Até uma próxima. Até uma próxima.